Olá, amados e amadas da Tenda Escola Amor do Meu Chum. Bom, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre os orixás. Antes da gente conhecer um por um, né, se apresentar, falar, oi, sou eu, né, falar, agora eu sei quem é você. É importante a gente ter uma visão geral do que é orixá, de onde vem, por que que é, né? E esclarecer alguns pontos, que é por esses pontos que a gente vai seguir. Então vamos lá. Orixás, quantos são? Não sei. Na verdade, orixás, assim, na Umbanda a gente tem 7 linhas de Umbanda, mas orixás são inúmeros orixás. Dentro dessas 7 linhas, a gente até pode dizer, são 7 orixás masculinos, 7 femininos, mas há muito mais além disso, né? Então a gente pode imaginar a Umbanda como um prisma, né? Aqui é um cristal, né? Quando a luz passa pelo cristal, irradia o quê? 7 cores, né? Mas entre essas 7 cores, a gente imagina o quê? Vamos lá, escolinha, cores primárias, né? Vermelho, azul, ou melhor, vermelho, amarelo e azul. E entre elas, o vermelho com amarelo, que daria o laranja, né? O amarelo com azul, que dá verde, e o azul com o vermelho, que daria roxo. 6 cores. Ah, mas não são 7 do arco-íris? Então aqui tem 2 tons de azul. Então falam que seriam essas 7 as cores do arco-íris. Mas se a gente imaginar aí, tem o marrom, que é uma mistura de todas as cores. Tem o cinza, que é a mistura do preto com o branco. Opa, eu não falei nem preto e nem branco, né? Que são outras cores que não nem se apresenta no arco-íris, porque o branco seria a junção de todas as cores e o preto a ausência delas. Por que eu estou fazendo essa analogia? Para a gente entender que orixás são 7, assim como são 7 as cores do arco-íris, mas eles irradiam muito mais, então acabam se tornando muito mais o que tem muito mais além, né? Se a gente vê os nomes dos orixás, por exemplo, dentro da Umbanda Sagrada, que é a Umbanda que a nossa vertente da nossa casa segue, a gente tem 3 tipos de ansãs, né? Que é Logunã, que também pode chamar de Oiatempo, né? Então tem 2 nomes. A gente tem Oroiná, que antigamente era chamado de Egunitá. Nós temos Inhansã, né? Que então assim são é uma imensidão muito grande. A gente entender que cada orixá tem um nome ou se apresenta de uma forma e a gente tenta sempre colocar em padrões ou em regras e o orixá é como se fosse a energia divina, a energia de Deus. Então não tem como você estruturar e padronizar, né? Então assim, existem os 7 orixás masculinos, 7 femininos, 7 irradiadores e absorvedores, então seriam 14 orixás dentro da Umbanda, mas nós cultuamos também a energia de Pombagira e de Exu, que é o orixá, então desses 7 viraria 14, desses 14 viraria 15 e 16, né? E tem estudos falando sobre o orixá mirim, né? No caso que seria Exu Mirim ou Pombagira Mirim, que seriam também orixás, que é um grande estudo aí a ser realizado, então multiplicaria aí. Mas o que é interessante a gente aprender é que desses orixás a gente precisa entender esses 7 masculinos e 7 femininos, né? Existe a energia de Exu e Pombagira também, que seria a oitava linha, vamos colocar assim, da Umbanda, ou a linha 0, né? Porque a gente tem que imaginar também o mundo como fosse uma matemática, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas antes do 1 tem o 0, e antes do 0 tem -1, -2, e os polos eles se esticam, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então essa energia ela vibra dos orixás da mesma forma. É importante também eu falar aqui sobre as lendas dos orixás. Então, se a gente fala que o orixá é uma energia divina,
Então, se é uma energia, ela não encarnou, ela não viveu na Terra. Só que aí você vai pegar algumas religiões de matriz africana, que vai falar que o orixá viveu, que encarnou, que era um rei, que era uma rainha. Só que a Umbanda Sagrada, que é a vertente que a gente segue, não vê como o orixá tendo encarnado. Só que as lendas, elas são muito importantes para a gente entender e guardar o ensinamento ou o que significa aquele guia. É uma forma da gente se apresentar para ele, falar, conversar com ele, entendendo através de uma historinha, né? Que não é uma historinha, é uma grande história, a vida do orixá dentro da minha vida, dentro da irradiação divina. Que eu vou também falar um pouquinho mais. Eu quero deixar esse vídeo um pouco mais curto, porque é introdutório. Então, assim, se você for ver o africano, algumas religiões de matriz afro, né, principalmente o candomblé em estrutura, né, porque tem candomblé de Queto, de Angola, de Jeje, enfim. O candomblé vai falar que o orixá viveu. Né, e na nossa vertente, o orixá, ele é uma energia divina, então não viveu. Só que é importante conhecer a lenda dele para que você entenda através dessa história de vida o que é o orixá. Fica muito mais simples. Então é muito mais fácil você entender a história, né, de um homem chamado Oxalá que foi andando por um caminho longo e muito devagar e recebia presentes, e encontrou Exu, um outro homem que começou a cuidar desses caminhos para que ele não perdesse os presentes, ou que conheceu Airá, que era o Xangô, que levou ele até um certo ponto do caminho, porque ele estava muito cansado. Eu já imagino, nossa, é um caminho, é algo que demora, é algo vagaroso. Eu começo a entender quem é Oxalá, né? Então eu começo a entender quais as relações dessa energia, que é Oxalá, com outras energias de outros orixás. Ah, Oxalá que se juntou a Iemanjá, e aí todos os orixás se criaram. Mas antes disso tinha Nanã, que também foi sua primeira esposa e tornou-se vó de todos os orixás. Aí você fala, mas o orixá juntou, casou? Não, é porque as energias se juntam, as energias se casam, elas se entrelaçam, e a energia da avó, ela é primordial, mas a energia da mãe é a energia que gera. Então, você conhecendo as lendas e entendendo por que é aquela lenda, você começa a entender quem é o orixá. Muito mais fácil de falar do que a fé, a fé que move tudo, que é a fé, que é o Oxalá, e se junta com a geração, que é Iemanjá, aí a fé com geração, que cria o mundo, é muito mais complexo. Então, uma história real, material, assim, que dá para entender e imaginar, é muito mais fácil de ser assimilada. Então, falando dos orixás, eu vou entrar especificamente também onde que a energia desses orixás estão aí ao nosso redor, né? Então, ao nosso redor, na natureza, como que elas vibram, né? Como que a gente sente. Porque eu não tem como sentir Oxalá através de uma foto, né? Ou através de uma imagem. Tem. A gente tem o sincretismo, que eu vou trazer muito para vocês, que é uma imagem religiosa, né? Uma imagem de um santo católico. E por que esse santo tem a ver com determinado orixá? Qual que é a história desse santo para trazer a história desse orixá? E o porquê o sincretismo? Isso é importante já falar nesse vídeo, que sincretismo ele nasceu porque as pessoas que vinham da África cultuando os seus orixás não podiam ter a imagem do orixá africano, porque era vista como uma imagem de um demônio. Então, eles começaram a usar imagens de santos católicos. Então, eles conseguiam, né, ou através dos senhores, ou através de achados, imagem dos santos, e começava a usar aquela imagem no lugar da imagem do orixá. Então, ao invés de ter, né, como a gente, todo o orixá que é cultuado na África, ele é cultuado com uma pedra, né, que chama Otá, uma pedra que representa o orixá. E aquela pedra é como se fosse o orixá estar ali. Então, imagine eles
terem aqueles otás e aquele otá ser roubado ou ser destruído, é como se fosse destruir o orixá. Então eles começaram a usar uma imagem católica, porque eles sabiam que, como tinha o sagrado, iria ser respeitado, ninguém ia quebrar, jogar fora, e era uma forma até de falar, ó, estou sendo católico, me aceite, né? Que a gente vive até hoje isso, né? A Umbanda é isso. Então eles começaram a usar imagens católicas de santos que tinham ligação com histórias que tinham ligação com essa energia dos orixás. Então é muito importante, desculpe os barulhos externos, é muito importante entender esse sincretismo. Nós vamos falar um pouco também da comida, né? O que é comida, mais a fruta, o grão, o que tem a ver essa energia com o orixá, para a gente também conseguir sentir isso. Aí tem o ponto de força. O que é o ponto de força? É o lugar onde você sente aquela energia do orixá. Então eu vou dar um exemplo. Quando você está num lugar de campo aberto, que entra muita luz, né, que tem muito sol, né, que você está naquele gramado, naquela paz. E campo aberto a gente já imagina sem barulho, né? Porque é um lugar extenso, grande, sem pessoas em volta, sem árvores, sem pássaros, porque os pássaros gostam da árvore. Então é um silêncio. Então quando você se imagina num campo aberto, você sente a energia de Oxalá, que é o ponto de força dele, ali é onde ele manifesta a energia dele, que é você com você mesmo, né, sem nada que atrapalhe, só a luz do sol te irradiando e você sentindo o poder da vida, né, que vem da terra também, mas o campo aberto é esse espaço dele. Diferente do espaço de Oxóssi, que é a mata, quando você entra dentro da mata. Né, escuta as árvores, escuta os pássaros, escuta os animais, ao mesmo tempo é um silêncio de pessoas, mas é um barulho intenso, né? É uma agitação, você sente um pouco até de medo, porque você não sabe o que tem atrás daquela árvore, o campo aberto não, você vê tudo, né? E Oxóssi já traz essa coisa de desviar, de andar pela mata, desviando, de procurando, caçando, entendendo, conhecendo. Eu conheço essa árvore, eu sei para que serve essa erva, eu entendo que. Então é o ponto de força que você vibra, entende e sente aquele orixá. Igual a cachoeira, que você sente aquela água, aquele alívio, aquele barulho, blu, 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 sabe, forte, intenso. Né? Pode até ter algum barulho de canto de pássaro, mas é bem distante, a água ali está mais profunda. Né? Sente também o medo, né? Porque você não sabe o que está ali debaixo do rio ou debaixo da cachoeira ali. Então é uma energia que traz também um mistério, um segredo. E quando você começa a esmiuçar, assim, a cavocar o rio, você encontra pedras lindas, assim, maravilhosas, que é a energia, né, dessa profundidade de Oxum, que traz ali o mineral, o ouro, né? Então essas energias, esses pontos de forças, é o que trazem pra gente a importância, a energia do orixá ali e conseguir entender aonde esse orixá está. Mas a gente está andando pela rua, eu vou me estender, né? A gente está andando pela rua e não vai sentir a energia do orixá? Vai também. Por quê? A gente vai entender a flor de cada orixá, a erva de cada orixá, então sentir o cheiro de boldo. Então eu sei que o Pai Oxalá está ali do meu lado, né? Eu vi um boldo ali, né, num cantinho de uma casa e entender que aquela energia ali é a energia que vibra Oxalá. Então é conseguir encontrar o orixá através das pequenas coisas. Eu estou andando pela rua e aí eu vejo aquela florzinha que todo mundo gosta, que é o dente de leão, que você assopra. Né? Eu vou trazer um dente de leão aqui. Aí você vê o dente de leão e fala, como? Né? No meio de tanto caos, de bagunça, de estrada, porque ele nasce às vezes naquela calçada virada contra ele sempre vai nascer num lugar que tenha muito sol e que bata muito vento, porque
é esse espaço aberto, esse campo aberto, então ele vai nascer um ali, e aí você vai falar, nossa, mas ele tá único ali, né? E essa energia de Oxalá que você fala, é o meu pai Oxalá falando, oi, eu tô aqui. Então isso que é importante, através desses elementos, conseguir encontrar o orixá, né? Conversando com você no dia a dia. É também importante a gente entender o verbo do orixá, que é a palavra, né? O que remete àquela energia do orixá. Fé, tá, mas o que é fé, né? O verbo do orixá Oxalá, que é a fé, é congregador. O que é congregar, né? É se juntar em prol alguma coisa, né? Quando todo mundo se reúne, ou se reúne mais de uma pessoa, duas, e começam com um objetivo, né? E elas congregam daquela forma. Então elas seguem o mesmo caminho, seguem um mesmo objetivo. Então o congregar, que é o verbo de Oxalá, né? Que já adiantando alguns elementos de Oxalá, que hoje eu vou falar bastante de exemplos dele. A gente entende que quando pessoas se reúnem pela fé, elas estão congregando, e esse momento é onde Oxalá está atuando, né? Então, fora o verbo, as histórias, as bebidas, comidas, a água. Qual que é a água, né, de Oxalá? Por que tem tantos tipos de água? A forma da água se trazer de uma forma, é, de várias formas. Então, entender e vivenciar, né? E lembrando que os orixás, eles foram as primeiras histórias, os primeiros registros deles são na África, né? Então tem muita coisa que pra gente hoje não faz muito sentido e muita coisa que ainda faz muito sentido porque a gente vive aqui no Brasil. Então é vivenciar essa energia da África aqui, né? E a nossa energia também que traz, né? A energia de Oxalá, nossa energia brasileira, onde a gente encontra, né? É importante também falar nesse vídeo sobre a incorporação de orixá. A incorporação de orixá é muito criticada por algumas religiões de matriz africana que acreditam que na Umbanda não existe incorporação de orixá. Eles dizem que nós incorporamos um falangeiro, ou seja, um guia que tem a energia do orixá. Então seria um caboclo de Oxalá ou um caboclo de Oxum. E não necessariamente, não o orixá, Oxalá ou orixá Oxum. Não concordo com isso. Para quem já vivenciou a incorporação de orixá, ela é totalmente diferente da incorporação de guia. É uma energia extremamente potente e ao mesmo tempo sutil, que a gente sente que ela brota de dentro de nós. É diferente da energia do guia, que a gente sente o guia pairando sobre nós, né? A energia do orixá, ela brota, porque o orixá é a vida, a energia de tudo. É como nós não incorporássemos uma pessoa, incorporássemos uma energia. E aí é surpreendente. Lógico, existem grandes diferenças entre a incorporação do orixá dentro da Umbanda e dentro do Candomblé. Dentro da Umbanda, ele vem assim, como eu estou, né? Nós podemos até agregar algum pano, agregar alguma cor, agregar algum objeto, mas não é algo essencial dentro da Umbanda. Por respeito, a gente sempre agrega o pano da costa aos orixás antigos, né? Os orixás anciões, que a gente chama. Mas é uma característica da Umbanda. Agora, o orixá incorporado no candomblé, ele traz toda a vestimenta da lenda daquele orixá. Então, se ele é Oxalá, primeiro que ele vai ter que ter a qualidade daquele Oxalá. Se é Oxalá Lufã, se é Oxalá Guiã, se é um Oxalá cruzado com Xangô, aí o nome dele é Airá. Então, cada Oxalá dentro do candomblé vai trazer a sua própria vestimenta, seus próprios objetos, suas próprias qualidades, seu próprio jeito de dançar, de andar. Dentro da Umbanda, não. Como nós não trabalhamos com essas qualidades,
nós vemos dois médios incorporando Oxalá, nós vamos ver similaridades e muitas diferenças, porque dentro dos dois Oxalás, de um médio e de outro, vai ter qualidades daquele Oxalá, mas dentro do médio. Mas as similaridades de serem o mesmo orixá, de ser uma dança parecida, de ter um movimento parecido, isso é surpreendente de identificar. Né? Então, todos esses tópicos a gente vai tratar sobre cada um deles, conhecer e falar sobre cada um dos orixás. Talvez eu vou ter que fazer mais de um vídeo sobre cada orixá, porque são muitos tópicos. Só de explicar os tópicos aqui, eu já foi 20 minutinhos, né? Então vai dar muitos vídeos de 6 minutos aí para vocês. Então espero que vocês gostem dos vídeos falando sobre os orixás. Se apresentem para eles, se conheçam, falem, oi, eu tô aqui. Tragam informações também sobre imagens desses orixás, o sincretismo desses orixás, e a gente vai discutir bastante sobre esse assunto que é lindo, né? Eu acho que é muito importante a gente tratar dele, e isso vou falar para concluir esse vídeo, que os guias, como eu falei nos vídeos anteriores, é muito simples pensar, né? Igual o baiano, que eu acabei esquecendo, né? Imagino um povo da Bahia, eu já sei como ele se movimenta, eu já sei o que ele gosta de comer, né? Como ele gosta de falar. Agora, o orixá não. Ele se apresenta com a dança, ele se apresenta também com o que ele gosta de comer, mas não é que ele coma, é a energia dele que está naquele alimento, né? Não é a forma dele falar, é a forma que nós movimentamos a fala com aquela energia. E isso é muito mágico, é muito surpreendente explicar. E é importante a gente conhecer, porque acaba se dispersando, né? Por ser uma palavra africana, né? Por exemplo, Oxalá não remete nada. Talvez até remeta, um velho barbudo, né? Aí fala, não, mas esse é o Papai Noel, né? Então, assim, a gente tem que entender que Oxalá é uma energia. Só que a gente traz essa energia com um sincretismo, ou com uma imagem, ou com, né, imaginando um senhor todo de branco, com um cajado na mão, porque tudo a gente cria, né, essa imagem para ficar mais fácil de assimilar aonde vibra a energia dele em tudo isso. Então, espero que vocês gostem deste vídeo e dos próximos vídeos. Um grande beijo a todos da Tenda Escola Amor da Mãe Oxum.